Invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao senhor vereador Jefferson, primeiro secretário ad hoc, que proceda à leitura do expediente, bem como das proposições apresentadas. Memorando do gabinete, vereador Gabriel Meurer. Requerimento do vereador Gabriel Meurer. Vários requerimentos do vereador Gabriel Meurer. Isso aqui é o requerimento do vereador Coronel Márcio Alves. Indicação do senhor vereador Herádio. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Jefferson. Decorrido pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Sorteio da bancada. Senhores vereadores, bloco, DEM. Não, é só um minuto. Bloco. PSB não, PR não, PSD não, PRB não, DEM. 4 minutos. Boa tarde, senhores vereadores, servidores da Câmara Municipal. Quero usar esse espaço aqui para falar do evento que aconteceu ontem aqui no plenário da Câmara. A palestra, do vereador de São Paulo esteve presente aqui com a gente durante a sessão, vereador pelo meu partido, pelo Democratas, lá em São Paulo, na capital de São Paulo, Fernando Holliday. E a palestra que foi realizada ontem, às 19h30, aqui no plenarinho, sobre o projeto de lei, que foi protocolado ontem também, o projeto de lei Escola Sem Partido. Ocorreu tudo de forma tranquila, as pessoas, no lado externo, puderam se manifestar, fizeram a sua manifestação, fizeram as críticas, que é do direito delas fazer, com caminhão de som aqui na frente, gritando palavras de ordem, atacando os vereadores aqui que defendem o projeto, mas faz parte da democracia esse tipo de manifestação. Bem como no plenarinho da Câmara também a participação das pessoas favoráveis ao projeto, que eram maioria, e as pessoas também contrárias ao projeto, que participaram, estavam lá no plenarinho participando do evento, representantes de algumas entidades estudantis. Inclusive, sobre essa questão da participação democrática de todos no evento, no período da tarde, ali próximo às 15h30, a gente recebeu o comunicado no gabinete do SINT Santa Catarina, a Regional de São José, que solicitou espaço para falar na palestra ontem do evento Fernando Holliday. A gente prontamente respondeu o e-mail, concedendo o espaço para que eles pudessem participar, mas ocorre que, no final das contas, eles não compareceram. Não houve representação do SINT Santa Catarina, ali a Regional de São José, na palestra. Respondemos, dizendo que o espaço estava aberto, mas não compareceram. Mas tinha pessoas lá também contrárias ao projeto, em menor número, que puderam se manifestar democraticamente. Ocorreu tudo de forma tranquila. Quero aqui também fazer uma menção aqui pública, um agradecimento à Guarda Municipal, aqui de Florianópolis, que agiu de maneira muito correta, um trabalho para que não pudesse haver tumulto, para que não houvesse qualquer tipo de violência, e transcorreu tudo bem. Inclusive, a Guarda Municipal foi acusada por esses grupos contrários ao projeto Escola Sem Partido de não deixarem as pessoas entrarem para participar do evento no plenarinho, o que é falso, e que, inclusive, foi desmentido ontem mesmo na frente dessas pessoas. É falso, porque todas as pessoas que queriam participar do evento no plenarinho tiveram o seu acesso garantido pela Guarda Municipal, e não só o acesso garantido pela Guarda Municipal, como a segurança de todos também garantida pela Guarda Municipal. Então, quero deixar aqui o meu agradecimento à Guarda Municipal de Florianópolis pela condução ontem da segurança aqui na Câmara Municipal, tanto da manifestação quanto do evento que foi realizado no plenarinho. E volto a dizer, evento que transcorreu de forma tranquila.
O evento era um evento de uma palestra sobre o projeto de lei Escola Sem Partido, né, organizado pelo gabinete deste vereador que é favorável ao projeto, e teve a participação de quem era contra. Eu queria... 30 segundos. Obrigado, senhor presidente. Se fosse o contrário, né, eu queria saber se fosse o contrário, se fosse a participação num evento contra o Escola Sem Partido, né, e de maioria das pessoas contrárias ao Escola Sem Partido, também se nós poderíamos, né, e se ocorreria tudo tranquilo também. 2 minutos, PSDB. Obrigado, vereador Jefferson. Se nós também teríamos essa participação tranquila, né, e garantida da forma como foi. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas se seria dessa forma, né, até porque as experiências que a gente tem é de muita truculência dessa ala mais radical da extrema esquerda. Então, o evento ontem, né, teve o plenarinho ali cheio, o projeto foi protocolado, né, na tarde de ontem. Ele vai transcorrer. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui, se alega, né, as pessoas contrárias ao projeto de lei Escola Sem Partido alegam que uma das razões para que ele não prospere é a inconstitucionalidade do projeto. Tá? Eu quero aqui refutar esse argumento na seguinte condição. A declaração de inconstitucionalidade que foi dada pelo ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, né, e foi um ministro do Supremo Tribunal Federal que deu esse parecer de inconstitucionalidade, ele não é referente a esse projeto de lei Escola Sem Partido que tramita agora aqui na Câmara Municipal. Ele se refere ao projeto de lei que foi construído lá no norte do país, eu esqueci agora qual estado, e que no seu conteúdo ele traz punições aos professores. E esses incisos, né, essas figuras que constam ali no projeto de lei, que trazem punições a professores, é que foi declarada a inconstitucionalidade. Não é o caso do projeto que tramita aqui, né, o projeto que tramita aqui não prevê qualquer tipo de punição a professor e tal. O projeto, ele traz apenas, determina que as escolas tenham um cartaz em que diga ali quais são os direitos dos alunos, quais são os direitos dos estudantes. Não é para que eles tenham, que é um compêndio da Declaração Universal de Direitos Humanos de vários artigos. Eu tenho certeza que ninguém aqui é contra a Declaração de Direitos Humanos e, por isso, eu vou contar com o apoio de todos para a aprovação desse projeto de lei Escola Sem Partido. Obrigado. Muito obrigado. Lembrando que o bloco tem 20 minutos, foi usado 4 pelo DEM. Vereador Renato, do PR. Esse é o sorteio interno entre eles. 4 minutos. Presidente Roberto Catu Meoda, senhores vereadores, público que nos assiste. Eu quero trazer aqui hoje uma manifestação de muita alegria, porque recentemente havíamos feito algumas queixas e reclamações em função da iluminação da Praça Bento Silvério, da Orla da Lagoa, e que isso à noite, além de trazer muita insegurança, também trazia o comércio do tráfico com uma maior tranquilidade. E, nesse momento, nosso pedido ao prefeito Jean Loureiro foi atendido pela COSIP, pelo Coronel Paixão, que tem feito um grande trabalho à frente deste órgão. A lagoa está mais bem iluminada, a orla ganhou 2 postes com 4 luminárias, isso inclusive já refletiu nesse domingo, vereador Catumi, com gente que botou até bateria na orla, foram mais de 300 pessoas, até quase 10 horas da noite. É claro que já começa a incomodar pelo barulho, mas não faz mal, mas é muita alegria. E isso também está se refletindo a partir desse final de semana na Praça Bento Silvério, que ganhou 4 postes com mais luminárias. A Praça Bento Silvério, que tem sido o calcanhar de Aquiles da Lagoa, no que traz, por exemplo, a frequência do tráfico, da bebedeira, enfim, nada muito salutar para uma praça pública. Nós aqui não somos excludentes, não queremos aqui dizer que
determinados grupos não devam frequentar, mas evidentemente que uma frequência acaba tirando a outra. Então, com a iluminação, fica mais difícil de fazer algum negócio com relação à droga. Tá? Em frente ao shopping, a mesma coisa, e nós entendemos que talvez só uma boa iluminação que consegue, além de melhorar a segurança, diminuir a questão do tráfego. Isso eu coloco que deva ser feita na cidade inteira. A COSIP tem atendido muitos e muitos ofícios com relação à iluminação. A gente vê a cidade mais bem iluminada, principalmente a maioria das praças aqui no Itacorubi aconteceu da mesma forma. E quero dizer que com isso nós conseguimos, inclusive, pedimos aí para as duas praças, o Gui Botelho, e queremos dizer com isso de que a segurança, que é uma das principais reivindicações do nosso morador hoje, tanto dos ingleses, da Lagoa, do Ribeirão, da Barra da Lagoa, é o grande temor que temos com relação à segurança. Mais e mais assaltos têm sido feitos com uma frequência muito grande. Ontem ainda tivemos uma invasão de um restaurante aqui em Campinas, próximo de Capoeiras, ali, onde que ainda teve um morto e mais 4 feridos, dentro do restaurante, em plena luz do dia, coisa que nós, até bem pouco tempo atrás, só víamos em noticiário nacional. E, paz, meus senhores, hoje isso está muito próximo da nossa casa, e não tem dúvida de que nós precisamos melhorar as questões de segurança, mas, evidentemente, que isso passa por uma boa iluminação à noite. Eu sempre digo que muita gente é contrária ao comércio noturno, que fecha bar muito cedo, então, as pessoas não sabem o quanto que isso é enganoso. Por quê? A Lagoa tem um comércio, tem bares e restaurantes abertos até mais tarde, 2, 3 horas da manhã. Isso faz com que dá uma segurança para quem transita, vereador Felipe. Porque você passa hoje na Trindade... 30 segundos. Obrigado, presidente. Você passa hoje na Trindade, nada está aberto, tudo está fechado, é um perigo na Trindade, por exemplo, se furar um pneu de um carro, você tem que parar para trocar o pneu. Então, essa história de que tem que fechar tudo o tempo todo, também é bastante complicado, que coisa que muita gente na Lagoa queria e que a gente está conseguindo segurar. Muito obrigado. PSB, 6 minutos. É uma honra sempre ouvi-lo. Boa tarde, vereadores. Eu hoje quero falar rapidamente sobre ataques injustos. E aí, sobre ataques injustos, eu sempre digo que eles acontecem ou por falta de informação, ou porque a pessoa carece de informações, ou algumas vezes de falta de boa intenção. Ou é por má intenção, ou é por má informação. Então, eu venho restabelecer algumas verdades e colocar algumas coisas nos seus lugares como nos lugares devidos. Primeira coisa, ontem, é curioso, eu, um vereador liberal, que sempre defendi o investimento privado, que sempre defendo, que o governo não tenha que se envolver em empreendimentos. Quando tive a oportunidade de relatar um projeto como a Marina da Beira-Mar, logicamente, um projeto 100% privado, eu, logicamente, achei que seria algo muito benéfico para a população e fui um entusiasta e empolguei e apoiei desde o primeiro momento. Foi isso que fiz, fui, inclusive, o relator do projeto na CJ do Substitutivo Global, que foi aprovado, e pude aprovar esse projeto na CJ junto com todos os meus colegas vereadores. Entretanto, alguns ataques surgiram, e aí a gente vê quando começa talvez a incomodar um pouquinho, e surgem justamente na véspera de uma eleição, alguns ataques surgiram dizendo que justamente o oposto, de que eu era contrário ao projeto, o que parece bem incomum para qualquer pessoa que conheça o meu trabalho, e isso denota talvez uma maldade e uma malícia ao espalhar esse tipo de notícia, mas quem está do lado da verdade não tem que se preocupar, porque mentira não cola. Quem está do lado da verdade sabe o que fala, sabe o que defende, e não tem problema, porque esse tipo de coisa tenta se colocar, mas cai. Cola, cai. Não tem problema. E outro foi um ataque que, justo, votei favorável, e mesmo assim, mesmo assim ainda tentaram. Mas tudo bem, é falta de informação nesse caso.
E outro ataque que me incomodou bastante, até fui pego um pouco desprevenido ontem, foi um ataque que na minha opinião, foi muito injusto, porque foi direcionado a um homem decente, que eu tenho a honra de ser amigo, que foi direcionado ao bispo Flori Ramos, que é um homem sério, é um homem que merece nosso respeito e não estava aqui para se defender, e muito menos, é um cidadão pagador de impostos, não deve ser alvo de ataques desta tribuna. Essa tribuna, a casa do povo, não pode ser a casa do ataque ao povo. E nós fizemos justamente isso aqui, fizeram justamente isso aqui. Porque ele tem uma opinião. Ele tem uma opinião. Ele tem a opinião de que dinheiro público, dinheiro das pessoas, não deve ser usado para financiar nem o evento dele e nem outro evento. Nem o evento dos crentes e nem o evento da parada LGBT. Me parece muito justo. E eu concordo com ele também. Também tendo a concordar com ele. Acho que as pessoas não devem ser obrigadas a financiar eventos segmentados e principalmente eventos privados. E isso não me parece nem um pouco preconceituoso, não me parece nem um pouco homofóbico, não me parece nada disso. Me parece uma opinião clara. Ele não quer que financie a Marcha para Jesus e também não quer que financie a parada LGBT. É uma opinião justa. Isso parece homofóbico para alguém? Isso está sendo, de alguma forma, um preconceito contra os crentes? De forma nenhuma. É uma opinião clara. E não me parece nenhum absurdo defender esse tipo de posição enquanto falta dinheiro para comprar remédio e imposto de saúde, enquanto falta recurso para a saúde, para a educação. Não me parece nem um pouco absurdo defender que não sejam usados dinheiro público para esse tipo de manifestação. Não vejo nenhum problema. E ele aqui, desta casa, dessa tribuna, foi atacado, e foi atacado sem nem poder se responder ou se defender, o que me pareceu muito injusto. Por isso, quero falar um pouquinho de quem é o bispo Flori Ramos, para que a gente possa, aliás, um bispo que já foi homenageado por essa casa, não uma, mas diversas vezes. Ou seja, essa casa que um dia achou ele digno de ser homenageado, agora desfere golpes contra ele. Me pareceu um pouco injusto. Então, gostaria de restabelecer um pouco sobre a verdade dos fatos e falar quem é o bispo Flori Ramos. O bispo Flori Ramos é o bispo líder da Igreja Palavra Viva, uma instituição que existe há mais de 30 anos em Florianópolis, e começou aqui pertinho, no Morro do Horácio, com 7 pessoas, e hoje tem mais de 6 mil membros. Ou seja, é um homem que sabe liderar pessoas, que prega e as pessoas escutam porque tem consistência no que fala, tem verdade nas suas palavras. E quem é o bispo, né? O que a Igreja Palavra Viva faz hoje, a igreja que ele lidera? Projeto Inverso, Contraturno, atendimento a 180 crianças no Rio Vermelho. Casa Lar Semente Viva, acolhimento de crianças em situações de rua e de risco social. Projeto Acolher, atendimento a famílias carentes na cidade de Antônio Carlos. Igreja Servindo a Cidade, distribuição de lanche e acolhimento psicossocial nos hospitais. Dança Viva, aula gratuita para meninas de 14 à terceira idade. Cabide Solidário, arrecadação de roupas para a distribuição de pessoas carentes. Mulher Cristã, aula de artesanato para mulheres. Jiu-Jitsu Lorde, aula de esporte para crianças, jovens e adultos. Trupe, aulas de teatro. PV Solidária, atendimento a crianças em situação de rua e risco social. Esta é a Palavra Viva. Esta é a instituição que ontem atacaram aqui o bispo, líder dela, como preconceituoso, como homofóbico ou como qualquer outra palavra que não seja digna, que não seja de ser direcionada a esse bispo. Me pareceu um tanto injusto usar essa tribuna para atacar um líder como esse e que não merece esse tipo de 30 segundos. E que não merece esse tipo de ataque. E por quê? Porque ele tem uma opinião. Ou seja, tem uma opinião, se expressou no Facebook, que respondam no Facebook, então. Vão lá e discutam com ele lá. Mas ele tem todo o direito de se expressar e ter a opinião dele. Sinceramente, li a postagem dele, até leria para os senhores aqui, e garanto, nenhum dos senhores sairá com ódio ou com vontade de bater em ninguém, vontade de caçar ninguém por conta da postagem que ele fez. É apenas a opinião. E ainda bem que vivemos no Brasil e não na Venezuela, onde as pessoas podem ter opinião ainda. Ainda bem. Obrigado, vereador Questão Bruno. de ordem, presidente. Só um minuto. Essa presidência, vereador Bruno, quer dizer que essa casa mantém todas as honrarias e quando Vossa Excelência diz que essa casa agora mudou de opinião, não é a casa. Foi né? Então, o senhor falou, a casa, não. Questão de ordem, né? presidente. Foi uma manifestação de liberdade de expressão na tribuna que todos os vereadores têm. Não é a casa,
Só para deixar registrado, acho que Vossa Excelência se confundiu ali. Eu não quis pessoalizar apenas isso. Questão Sim, de mas ordem, é porque presidente. quando o senhor Sim, fala né? que a casa mudou, Sim, daí sim, eu sou perfeito. obrigado a defender a casa, né? É questão de ordem, vereador Presidente, Nilton. Vossa Excelência acabou de fazer o registro que eu ia pedir para registrar, que, na verdade, ali foi a manifestação minha como vereador e não da Casa Legislativa. Eu peço à assessoria que registre na íntegra o pronunciamento do vereador Bruno e Perfeito. gostaria também que deixasse registrado em ata que, na verdade, eu não fiz um ataque e fiz sim uma resposta à manifestação que ele fez em minha pessoa. Se ele Tudo fala bem. da minha pessoa, eu posso falar da pessoa Obrigado, dele. vereador Milton. MDB, Diácono Ricardo, por 4 minutos, Sua Excelência. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais irmãos no parlamento, irmãos que nos assistem pela TV Câmara. Subo à tribuna para falar do encerramento do ciclo da Festa do Divino, que aconteceu no último final de semana na nossa paróquia lá em Canasvieiras. Um momento muito bonito do povo expressando a sua fé ao Divino Espírito Santo. Estiveram reunidas lá as 14 comunidades que participaram da festa, que começou dia 1º de junho aqui no centro da cidade e finalizou lá em Canasvieiras. Subo aqui em nome do meu pároco, o padre Francisco Rollen, a qual mandou um abraço para o vereador Catume, para manifestar a nossa alegria de ter recebido, né, o título de bem do patrimônio de natureza imaterial ou intangível do município de Florianópolis, a Festa do Divino. Depois o Coronel Márcio, o vereador Coronel Márcio falará um pouquinho melhor. Recebemos esse registro e o nosso pároco ficou muito feliz, nosso arcebispo também muito feliz com essa comenda para essa festa popular, uma festa onde o povo manifesta a sua alegria. Eu tive o prazer de participar das 3 noites lá da Festa do Divino em Canasvieiras. O povo vem em massa, procissão pelas ruas. É muita emoção quando a gente vê a bandeira do Divino passando, aquelas pessoas simples da nossa ilha tocando na bandeira, sentindo a presença do Espírito Santo. É bom ver no final da festa a confraternização das famílias, onde todos, cada um traz um prato e esses pratos é depois colocado em comum e todos se alimentam. Então, uma festa popular, um título merecido para essa festa, em nome da nossa paróquia, a paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Eu manifesto aqui o nosso agradecimento à Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude, o nosso agradecimento ao nosso prefeito, Jean Loureiro, por ter buscado este título para essa festa tão popular, não só aqui na nossa ilha de Florianópolis, mas em todo o nosso país. Que o Divino Espírito Santo abençoe esta casa, que o Divino Espírito Santo abençoe cada um de nós, vereadores, para que possamos levar esse parlamento cada vez mais ao encontro com o sagrado. Muito obrigado. Próximo, vereador Márcio, por 4 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, até de certa forma, dando uma continuidade na fala do vereador Diácono Ricardo, esse é o segundo patrimônio imaterial registrado em Florianópolis, feito dentro da legislação federal vigente. Por vezes, alguns desses patrimônios eram registrados pela vontade de um único vereador, que era aprovado em plenário, e o que não é a legislação federal. Para que um patrimônio material seja registrado em Florianópolis, ele passa por uma comissão composta por 11 servidores da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, que compõem o Conselho Municipal de Cultura e que fazem a avaliação da história deste patrimônio. E o Divino Espírito Santo é uma tradição na nossa cidade desde 1773, porém, completado 244 anos de culto
ao Divino Espírito Santo. Veio junto com as tradições, junto aos açorianos, e que é uma demonstração de amor. E é muito interessante, Diácono Ricardo, perceber que toda vez que nós participamos dessa belíssima festa, nós percebemos junto à comunidade uma participação verdadeira, uma demonstração de compartilhamento de sentimentos e que comove e deixa, sim, essas comunidades mais próximas. Nós temos as novenas, temos as missas, temos os cortejos. Há uma demonstração muito importante da cultura local. E a Secretaria de Cultura e a Fundação Franklin Cascais resgatou algo que na nossa cidade era feito de maneira ilegal ou inconstitucional. Porque o registro não é simplesmente a vontade de um de nós, vereadores, e pedir para registrar como patrimônio material. Precisa passar por uma comissão de profissionais, historiadores, museólogos, geólogos. São várias profissões, várias áreas de conhecimento que fazem essa análise. E é preciso ser feita uma proposição por uma instituição ou por uma pessoa para que demonstre a importância, a relevância cultural para a cidade. E isso foi feito no ano passado. O primeiro patrimônio registrado no livro de celebrações em Florianópolis foi a procissão Nosso Senhor dos Passos, que na semana passada também foi reconhecido como patrimônio imaterial brasileiro. Então, é um momento muito importante para Florianópolis e esse reconhecimento ele foi feito para todas as festas do Divino Espírito Santo. São 14 comunidades, eu não arriscaria aqui citá-las todas, lembro de algumas, e poderia me equivocar esquecendo de uma delas, mas isso é importante, é fazer com que a nossa cultura seja preservada, que também é não só um patrimônio material, mas algo que, dentro do turismo da nossa cidade, vem contribuindo de uma forma relevante para os turistas, principalmente aqueles que vêm das cidades vizinhas de Florianópolis. O Divino Espírito Santo ele acontece não só em Florianópolis, mas há uma participação dos municípios vizinhos, como São José, Santo Amaro, e este ano, na abertura que foi aqui... 30 segundos. Obrigado, presidente. A abertura que foi feita aqui na Catedral Metropolitana, nós tivemos a participação de Santa Maria da Imperatriz, São José, foi um belíssimo evento. Então, parabéns a todas as comunidades que agora se tornaram um patrimônio imaterial, intangível da cultura de Florianópolis. Obrigado, senhores. Obrigado, vereador Márcio. PT não está. PSC, vereador João Luiz da Silveira, da Bega. 2 minutos. Boa tarde, presidente, vereadores, públicos acompanham na galeria e também pela TV Câmara. Presidente, o que eu trago aqui é uma notícia que não foi falado aqui, mas que foi muito criticado no passado, a situação do raio-x das UPAs, que estavam, a do norte da ilha, há 15 meses quebradas, a do sul da ilha há 11 meses quebrada, trazendo transtorno para a população. Foi notícia do Hora de Santa Catarina, foi do G1. Mas eu aproveito agora para parabenizar o secretário Paraná, cumprimentar o secretário adjunto Sandro, o prefeito Jean Loureiro, porque os raios-x das UPA do norte da ilha foram instalados, a TV Câmara podemos mostrar, 9 raios-x modernos, digitais, onde a população agora poderá utilizar os equipamentos com segurança, equipamentos que viviam sempre quebrados,
causando transtorno, sim, para a população do norte da ilha e do sul da ilha. Então, parabenizar o prefeito pela compra e instalação dos aparelhos de raio-x para as UPA do norte e do sul. O do norte da ilha já funcionando normalmente, e o aparelho 30 segundos. Lá da UPA do sul da ilha, os funcionários passando por treinamento, e a partir desse final de semana, toda a população poderá utilizar. Parabéns, Jean Loureiro, parabéns, secretário Paraná, e o secretário adjunto também, o Sandro André. Era isso, presidente. Obrigado, vereador João Luiz. PDT, vereador professor Felipe. Excelência obtém 2 minutos. Solicito 2 minutos. Nobre vereador Gabriel, possa prosseguir com a sessão. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste, nós tivemos ainda há pouco aqui nessa casa uma reunião com alunos da Escola da Fazenda, uma escola localizada no sul da ilha, uma reunião referente à Frente Parlamentar de Mobilidade. E é muito bom, é muito interessante quando nós vemos adolescentes do 7º, 8º e 9º ano, portanto, alunos que têm entre 12 e 14 anos. Alunos que vêm, que têm posicionamento, que têm poder de discussão, que conseguem desenvolver e articular o seu pensamento. Então, nós que viemos de uma família simples e que estudamos e que, através do estudo, podemos acessar a tantas coisas, né? O estudo ainda é uma forma de se acessar a muito que se espera. Quando vemos alunos participando de uma discussão do nível que foi, né, nós nos sentimos bastante felizes. E esse posicionamento de alguns alunos, intervindo de maneira educada, de maneira preparada, de maneira trabalhada, discutindo um tema na área de geografia, que é o tema mobilidade. E esse tema discutido no mês da mobilidade, no mês que se discute, no mês que se repensa a questão da mobilidade ou da falta de mobilidade, né, da nossa cidade, que é tão complicada, por exemplo. Nós tivemos ali a presença também do secretário de Mobilidade, o secretário Marcelo, que também deu alguns esclarecimentos no final, umas considerações finais, mas eu subo aqui justamente para trazer esse contraponto, esse ponto, que pode se tornar um contraponto. Ontem nós falávamos exatamente isso em tribuna. Mais 30 segundos. Eu não sou um vereador de extrema esquerda, nem sou um vereador talvez da esquerda, para muitos, mas eu sou um vereador que tem posição. E ontem, quando nós falávamos aqui, criticávamos a questão da escola sem partido, era exatamente nesse sentido. Uma escola que discute é uma escola que toma partido. Tomar partido é tomar posição. Pode se tornar uma coisa simples botar 5 pontos numa parede de uma escola, mas não é só isso que está por detrás. E é essa a nossa preocupação e é esse o nosso posicionamento, professor Ramiro. Próximo partido, PSDB, por 2 minutos. Vereador Guilherme Botelho. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador professor Felipe, participamos hoje à tarde de uma reunião ampliada da Frente Parlamentar de Mobilidade Urbana e Defesa do Ciclista. Esteve presente, conforme o professor Felipe falou, a Escola da Fazenda, lá do Campeche. E, realmente, uma reunião como essa nos motiva muito a vir para esse plenário, vir para a Câmara, a trabalhar como vereador dessa cidade, quando adolescentes de 12 a 15 anos participam do processo de construção da cidade e no que tange a mobilidade urbana, né? Ao final, eu lembro que uma das meninas me procurou, conversando ali, falou que na SC 405
ela tem dificuldade de andar de bicicleta, porque tem, por exemplo, hora que não tem calçada, que ela tem que desviar, passar pela estrada, o carro passa quase batendo na bicicleta, isso para trajetos curtos, né? Normalmente, no bairro, o que o florianopolitano atual é habituado, grande maioria? Se precisa ir no mercado, ele pega o seu carro, vai e chega, seu carro estaciona, ocupa espaço, movimenta a estrada, ajuda para engarrafar. Mas esses adolescentes ou vão a pé, ou com a sua bicicleta, ou pegam um ônibus, como é um trajeto curto, ninguém vai pegar o ônibus. Então, existe uma dificuldade grande de mobilidade. E a maior alegria dessa reunião foi ver justamente o que o professor Felipe, é uma escola que discute política, mas não política partidária, e sim uma política de crescimento da escola. Então, foi muito positiva essa reunião. 30 segundos. Mais 30 segundos. Obrigado. Foi muito positiva essa reunião ampliada e saí muito satisfeito com o que foi apresentado. Nós vamos encaminhar, sim, para o Executivo as reivindicações, o que os alunos elaboraram, escreveram com relação à mobilidade. E também ressaltar que, ao final da reunião, o secretário Marcelo também se fez presente, algo importante, que é uma interação do Executivo com o Legislativo, porque ele que seria o grande responsável por implementar políticas de mobilidade urbana na cidade de Florianópolis. Então, muito obrigado e parabéns. Muito obrigado. Próximo partido, PSOL, por 4 minutos. Vai usar quantos minutos, professor? Josemi. 2 ou 4? Ô, Josemi, 2 ou 4? 2? Vereador Josemi, por 2 minutos. Senhores vereadores, senhor presidente, o público aqui presente, a TV Câmara, venho aqui na casa para, em primeiro lugar, parabenizar o Sintrazen, que ontem, depois da sessão, esteve aqui presente, na frente da Câmara, se mobilizando em prol da escola sem mordaça, né? E sempre apoiando a classe trabalhadora e, principalmente, a classe, né, a nossa categoria, a categoria de professores. E aqui quero, novamente, acrescentar a importância de uma escola democrática, uma escola crítica, uma escola participativa, e até, né, como é bacana, crianças, adolescentes, participando de uma reunião relacionada à mobilidade urbana. Então, para tu discutir mobilidade urbana numa cidade como Florianópolis, tu vai compreender, em primeiro lugar, uma cidade de uma intensa segregação do espaço, sem mobilidade. Então, ela tem que compreender que essa cidade ela tem que ser inclusiva. Para ela compreender que essa cidade ela tem que ser inclusiva, com ciclovias, com transporte coletivo, com transporte alternativos, e não pensando só apenas em marinas, privadas, em que sabemos muito bem que é para uma parcela muito pequena da população florianopolitana, é que nós temos que compreender que a escola, ela tem que ter partido, sim. Ela tem que compreender o seu espaço, a sua cidade, ela tem que ser crítica, e dessa forma ela é crítica. Como é bom ter espaços aqui na Câmara de Vereadores para essas crianças, para esses adolescentes. 30 segundos. Obrigado, presidente. Poder compreender a importância dela como cidadão. Compreender a importância da sua cidade, da importância dela como um agente participativo de ações que são super importantes para que no futuro ela possa ter uma cidade muito mais inclusiva e não essa que nós temos hoje aqui em Florianópolis, no nosso país, que ela é cada vez mais excludente. Muito obrigado. Próximo vereador Afrânio, por 2 minutos.
Bem, pessoal, eu quero aqui manifestar também a minha opinião, porque eu interpretei o gesto do vereador Ramiro como um gesto midiático para jogar para a torcida, jogar para a galera, trazendo um vereador de São Paulo. E aqui na Câmara de Vereadores de Florianópolis, a coisa é um pouquinho diferente. Nós já discutimos, inclusive, um projeto de autoria da nossa bancada na própria Comissão de Constituição e Justiça. Mas eu quero dizer o seguinte, diferentemente de algumas opiniões, o antônimo de escola sem partido, o oposto de escola sem partido, não é escola com partido. É escola livre, plural, democrática, e é isso que incomoda o MBL. É isso que incomoda determinados setores que não querem fazer educação crítica, que não querem fazer educação cidadã. Sabe o que eles querem? Adestramento em sala de aula, que é completamente diferente. Adestramento em sala de aula é outra coisa. O Plano Municipal de Educação assegura a liberdade, assegura o debate de ideias, o Plano Estadual também, o Plano Nacional também. Essa pauta é do século XVIII, é pauta daqueles que querem voltar para trás, anos para trás. 30 segundos. E o Brasil tem uma rede de ensino plural e não vai o MBL querer acabar com a escola democrática. Por isso eu saúdo aqui, viva Paulo Freire! Uma parte, vereador. É uma escola para um partido, né? Próximo partido, PP, vereador Pedrão, por 4 minutos. Senhores vereadores, senhora vereadora, público que nos acompanha, meu muito boa tarde. Eu venho nesse momento aqui, senhor presidente, dizer que, referente à questão do projeto de autoria do vereador João Luiz, com a proibição dos canudos plásticos no município de Florianópolis, ele passou pela CCJ na tarde de ontem, tivemos uma análise, o vereador Afrânio fez um parecer preliminar, e foi solicitado vistas por esse vereador, tendo em vista que inúmeras contribuições vieram da Frente Parlamentar de Combate ao Lixo no Mar, que aproximadamente 1 ano vem trabalhando essa temática, estudando a questão do plástico, estudando a questão do óxido biodegradável, as alternativas biodegradáveis, e vem buscando soluções, inclusive com a iniciativa privada, trazendo, inclusive, projetos que, de fato, venham ao encontro deste do vereador João Luiz. E, observando o parecer do vereador Afrânio na CCJ, ele deu pela admissibilidade do projeto, entretanto, tem uma emenda que nos incomodou bastante, que é a emenda que permite que os canudos plásticos eles continuem sendo disponibilizados para as pessoas com deficiência. Observando a intenção do autor, nós vemos que ela é nobre, tendo em vista que tem manifestação no projeto de associações que defendem o interesse da pessoa com deficiência, e o que é muito válido. Porém, essas pessoas com deficiência, elas podem utilizar as alternativas já existentes de outros canudos, desde canudos comestíveis, como é o caso da Rede Bob's, que recentemente lançou o canudo comestível de tubetes, graças também às reuniões da Frente Parlamentar de Combate ao Lixo no Mar. Os restaurantes como o Noma, aqui no centro da cidade, entre todos e tantos outros, que lançaram também um canudo feito de macarrão. Canudos feitos de papel, que já são utilizados em outros estabelecimentos, e os próprios canudos biodegradáveis. Então, o mercado ele está se adaptando, caminhando para este fim. No momento que essa emenda do vereador Afrânio coloca a permissão de termos ainda no estabelecimento o canudo plástico para uso das pessoas com deficiência,
acredito eu que a fiscalização por parte do órgão fiscalizador, no caso prefeitura, fica muito difícil. Observei e fiz contato com a Prefeitura do Rio de Janeiro, onde a lei já está em vigor, e eles disseram a mesma coisa, que se tem o canudo oxibiodegradável, que basicamente é um canudo plástico com um agente que faz o canudo desaparecer mais facilmente, eles estão multando o estabelecimento, porque o oxibiodegradável também, vereador Renato, é considerado um canudo plástico. E é com base nessas informações, com base em diversos estudos, tanto internacionais como nacionais, que nós vamos colocar no texto do projeto para dar subsídio técnico a todos os vereadores e aos cidadãos que querem, de fato, conhecer mais sobre o tema, que nós vamos propor algumas emendas. Uma delas é acrescentando a proibição não apenas dos canudos plásticos, mas também dos canudos oxibiodegradáveis, pois estes chegam a ser pior do que o canudo plástico. E um outro detalhe que nós pretendemos corrigir no projeto é a questão das multas. O projeto ele tem uma multa bastante ríspida, bastante rígida, e nós queremos deixar ela alinhada ao Código de Posturas do município. Conversei já com o autor, vereador João Luiz, expliquei os motivos, o vereador já participou das reuniões da Frente Parlamentar e também concordou com essas emendas. Quero dizer que o vereador Miltinho, através da Frente Parlamentar de Desenvolvimento Econômico, também fez esse debate, eu tive a oportunidade de participar, assessor do vereador João Luiz também participou, e diversas entidades da nossa cidade, voltadas ao comércio, como, por exemplo, CDL, Abrazel, estiveram presentes, e nós trouxemos um pouco da visão ambientalista para dentro desta discussão. E as entidades todas aprovaram a visão ambientalista como uma solução correta para o problema. Então, eu agradeço a participação de todos e agradeço ao vereador autor por acatar também as emendas recomendadas. Questão de ordem, presidente. Muito obrigado. Questão de ordem, vereador João Luiz. Não só para agradecer o Pedrão pela contribuição que tem dado ao projeto e pedir a transcrição na íntegra das palavras do vereador. Muito obrigado, vereador João Luiz. Assessoria técnica para devidas providências. Terminado o grande expediente, passamos para o prolongamento do expediente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos requerimentos. Senhores vereadores, requerimento número 1. O autor não se encontra, mas também quero trazer ao conhecimento de vossas excelências. Requerimento do vereador Lino Pérez, eu de pronto fato vou arquivar por causa do... Conforme o regimento das comissões parlamentares especiais, artigo 50, inciso segundo, não será constituída comissão especial para tratar de assunto de competência específica de qualquer das comissões permanentes. Portanto, o requerimento do vereador Lino, que quer tratar do PLC, que está sendo tratado nas comissões permanentes desta casa, conforme regimento, vereador Pedrão, não cabe comissão especial, por isso, já de pronto modo, retiro e arquivo o requerimento. Segundo requerimento da ordem do dia. Requerimento de autoria do vereador professor Felipe. Requer a realização da audiência pública no âmbito da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Pública para discutir o plano decenal 2016-2026 dos direitos humanos da criança e do adolescente em Florianópolis, no dia 11/10/2018, a partir das 14 horas, no plenarinho desta Casa Legislativa. Em discussão, requerimento para discutir o autor, vereador Felipe, professor Felipe. 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, não vou me utilizar de 5 minutos, até porque é uma questão simples, né? Sou servidor municipal e a preocupação aqui, ao contrário do que muita gente pensa, servidor municipal não gosta de fazer greve. A greve é uma discussão, às vezes, prematura, quando se toma essa decisão de entrar, paralisar, né, por serviço. Eu posso discordar ou não com o sindicato, às vezes pode ser uma situação prematura, não vem aqui o caso discutir, mas nós tivemos, nesse ano, uma greve que durou pouco mais de 20 dias, uma greve que afeta todo o andamento da cidade,
uma greve que depois foi negociado o fim dela com reposição de todas as aulas, né? Eu não fiquei por todos os dias em greve, chegou um momento que eu tomei a decisão de retornar. Eu não sou uma pessoa, falava há pouco aqui, da extrema esquerda, né? E tento tomar, com as minhas convicções, medidas, né? Posicionamento, mas o medo, o receio de que algo possa vir a acontecer. Quando se firma um acordo e não se cumpre o acordo, é possível que a gente volte a viver o mesmo problema, a mesma situação. Então, nós temos aqui, apontado pelo sindicato, 3 pontos. Um reajuste de 3% nos anos anteriores que não foram pagos, uma aplicação do plano de carreira do civil, que deveria ter sido implementado 20% em janeiro de 2018, pelo menos 20% dos servidores serem enquadrados na questão da carreira do civil. Vereador A não Felipe, É é o segundo requerimento que nós estamos discutindo. Desculpa. Então, esse é mais simples ainda. Bom, desculpa, questão de ordem. Não posso pedir questão de ordem aqui. Posso discutir os dois? Se Vossa Excelência Posso. quiser. Beleza, ótimo. Então, nós estamos discutindo tá, okay. o 2 e o 4 em bloco. Melhor ainda. Então, e o último ponto, a não concessão de licença sem vencimento, licença-prêmio e aperfeiçoamento para os servidores que fizeram o movimento paredista em 2018. Então, são pontos que não estão sendo cumpridos, são pontos cruciais, né? E nós não queremos um novo movimento, uma nova discussão nesse sentido. É nesse sentido que nós fizemos esse requerimento. E o outro ponto é muito mais simples, é uma solicitação do presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, o Edelvan, assistente social, mestre na arte de trabalhar com o público, com a sociedade, e é uma necessidade por questões legais. Há uma necessidade deste requerimento para a questão da discussão do plano decenal. Então, a audiência pública ela se faz necessária apenas por uma questão de regra, de lei, de regimento. Então, questão de ordem? Pois não. Vereador, eu só uma dúvida. Eu estou vendo aqui que o senhor colocou dia 11 de 10, a data da audiência. Não sei se já se tem disponível, isso aí, que a casa a gente tem audiência. É importante para a gente poder votar. Não, nós aprovamos a audiência, não aprovamos data. Exatamente. A data. Exatamente, estou perguntando sim, vereador, a data foi sugerida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. O que eles pedem é uma brevidade, até nós estávamos preocupados com relação à questão de ter se adiado essas questões de requerimento por questões das nossas últimas sessões que tivemos nessa casa, mas a pressa, a urgência se faz por conta de determinação do Conselho Nacional da Assistência Social. Então, são 2 requerimentos diferentes, 2 requerimentos que requerem, então, que solicitam aqui a aprovação dos pares. Obrigado. Ainda a discussão. Não vendo que aquele discutista encerrada a discussão. Em votação, o requerimento número 2, de autoria do vereador Felipe. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Senhores vereadores, requerimento de número 3. Vereador, só abrir a discussão, não da votação do 4. Vamos para o 3. Quer fazer o 3, o 5 e o 6? É que assim, vereador João Luiz, o seu requerimento número 6, Vossa Excelência vai querer discutir. Não, pode ser em bloco? O requerimento eu quero arquivar, até porque quando eu coloquei o requerimento, as obras não tinham iniciado. Mas agora o DEINFA já iniciou a obra e está tudo perfeito. Requerimento número 6, arquivado pelo autor. Vamos ver o 7º. O 7º e o 3º. Em bloco. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Por favor, lê o 3º e o 7º. Requerimento de autoria do vereador Josemir Cunha requer o envio do expediente ao secretário de Educação para que verifique a normalização da remessa de papel higiênico e material de limpeza para as escolas públicas estaduais. O número 7. O 5 também cabe, vereador. É reunião ampliada. Requer do vereador Pedrão, requer a realização de uma reunião ampliada no âmbito da Comissão de Educação, de forma a se proporcionar a ampliação do debate respeito ao futuro do prédio da Escola Estadual Antonieta de Barros, localizada na rua Victor Meirelles, no bairro Centro, no município de Florianópolis. Em discussão, requerimento 3, 5 e 7. Não havendo quem queira discutir, é que eu botei para não discutir. Isso é um requerimento. Encerrada a discussão.
Em votação única, o requerimento 3, 5 e 7. 5 e 7. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Faltou votar o 4. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Claudinei. Vereador Felipe, esse requerimento de número 4, se a gente pudesse chegar num acordo, o senhor retirar ele, e eu me comprometo e ver como é que está essa situação, ele dá um retorno. Mas por qual seria a necessidade? Porque aqui o senhor pede para que envie ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina para informar o descumprimento do acordo coletivo firmado entre o Poder Executivo com o Sintrazem. A preocupação é que exatamente houve um acordo perante a Justiça de Santa Catarina, né? Houve uma intervenção da Justiça, que inclusive foi bastante debatida nessa casa. A intervenção foi necessária até para pôr fim a uma greve que se estendia, já, como falamos, né? Há mais de 20 dias, e o acordo em si ele não foi cumprido na íntegra. Então, a nossa preocupação é que continue, vereador, continue surgindo novas assembleias, novas paralisações para a discussão de uma coisa que já foi decidida. Então, não são pontos que estão à discussão, são pontos já determinados pela Justiça. E acordo nem se discute. A questão aqui não é o mérito. O senhor retiraria, eu ia tomar as informações para lhe passar, me dá o prazo até a próxima sessão de amanhã, vejo isso, e aí, último caso, o senhor coloca de volta. Amanhã, então, tudo bem. Pode ser. Bom, sobre estado de adiamento por uma sessão. Espero só, questão de ordem. Vereador Felipe, pode ser para segunda? Para amanhã. Para amanhã, tudo bem. É só para contribuir, o que o vereador Claudinei quer. É para ver realmente como é que estão as situações, porque se caso o sindicato, no meu entendimento, se a prefeitura não está correspondendo, ele já teria que agravar judicialmente, já que é um acordo judicial, não teria nada a ver com o Tribunal de Contas. Mas eu acho que o líder do governo quer saber da situação para que encaminhe de forma legalmente. Para a gente poder até mesmo ter o encaminhamento do requerimento na hora da votação. Uma questão de ordem. Eu quero deixar muito claro para essa casa que eu fiquei por mais de 2 semanas esperando que os Sintrazem nos encaminhassem para o gabinete exatamente quais seriam esses pontos. Porque, enquanto professor, servidor municipal, esses pontos não estavam claros. Perfeito. Houve uma assembleia no meio do caminho, houve uma discussão, mas a nossa preocupação é apenas que se cumpra uma questão judicial. Obrigado ao vereador, sobre o estado por uma sessão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Afrânio. Então, senhor presidente, apenas para corrigir, não se trata de expediente ao Tribunal de Contas, e sim ao Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça. Que foi o fórum, o ambiente onde se estabeleceu o acordo entre as partes. Na verdade, eu li Tribunal de Contas. Né? Obrigado. Terminado o prolongamento do expediente, solicito aos senhores vereadores que façam registro eletrônico de presença para iniciarmos a ordem do dia. Se essa alteração... Quero aqui justificar a ausência por indicação médica do vereador Marcelo da Intendência. Também justificar a ausência do vereador Rafael Dausch, que está em compromisso externo. Só justificar a ausência do vereador Bruno Souza, também se encontra em atendimento. Senhores vereadores, solicito ao primeiro secretário a leitura do primeiro projeto da ordem do dia. Proposta de emenda à Lei Orgânica 0064/2013 do vereador Pedrão. Altera o parágrafo 4º do artigo 58 da Lei Orgânica do município de Florianópolis. Pareceres favoráveis. Obrigado. Cumpriu o intertítulo de 10 dias. Em segunda discussão, a proposta. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em segunda votação, a proposta. Os vereadores concordam e permaneçam como se encontram. Está aprovado. Segundo projeto da ordem do dia. Projeto de Lei 17.537 de 2018, do vereador Lela. Concede medalha de mérito esportivo do município de Florianópolis ao senhor Alessandro Silveira da Silva. Parecer favorável. Em discussão, os pareceres. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão.
Em primeira discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em primeira votação, projeto. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Questão de ordem ao vereador Afrânio. Senhor presidente, com relação ao projeto de número 1, eu gostaria de solicitar ao vereador Miltinho o ad referendo da Comissão de Constituição e Justiça. Vice-presidente. De acordo. Muito obrigado. Terceiro projeto da ordem do dia. Projeto de lei 16.964/2017 do vereador Edson Lemos. Concede medalha de mérito esportivo do município de Florianópolis ao senhor Reginaldo Gomes Ferreira. Pareceres favorável. Em discussão, os pareceres. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em primeira discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em primeira votação, o projeto. Os vereadores concordam, permaneçam como que se encontram. Está aprovado com o voto contrário do vereador João Luiz da Silveira. O quarto projeto da ordem do dia foi apresentada uma emenda, um substitutivo global, portanto, volta às comissões. Senhores vereadores, encerrada a ordem do dia, pergunto ao nobre senhor vereador Gabriel se existe algum vereador inscrito em explicações pessoais. Vereador Afrânio, vereador Ramiro, vereador Josemi, Miltinho, Pedrão, Coronel Márcio e professor Felipe. Maria da Graça, mais algum vereador? Seria só isso. Muito obrigado. Sorteio e solicito ao vereador, primeiro presidente, segundo vice-presidente da Casa, que possa assumir os trabalhos, pois tenho que atender pessoas na presidência. Muito obrigado aos vereadores e, se Deus quiser, até amanhã. Primeiro, vereador Márcio, por 5 minutos, explicações pessoais, sem acréscimo dos 30 segundos. Vereadora Gabriel, para assumir a presidência. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, eu vou aproveitar as explicações pelo requerimento que fiz à Câmara de Vereadores. Na verdade, eu pedi para que nós enviássemos um expediente à Secretaria Estadual de Assistência Social, Trabalho e Habitação, para que informasse se há um contrato em vigência de cessão de uso do Centro Social Urbano dos Sacos de Limões. Esse Centro Social Urbano foi, por muitos anos, um espaço de apoio àquela comunidade, principalmente para os mais carentes. Inclusive, fui, enquanto jovem, passei por lá, estudei lá, teve reforço, e esse pedido, senhores, vai acompanhado da assinatura do senhor vereador professor Felipe e acompanhado pela assinatura do vereador Josemi, porque nós três tivemos naquele Centro Social Urbano um apoio na nossa juventude que foi muito valiosa e que auxiliou na nossa formação dentro dessa sociedade tão injusta. E hoje, infelizmente, quem administra aquele centro administra de maneira interesseira, particular e comercial. Pasmem, senhores, nós temos lá um ginásio, do qual onde eu pratiquei, provavelmente, a primeira vez, o voleibol, o handebol, e hoje, inclusive, o vereador Jefferson Bacher, recentemente desavisado, e talvez a informação truncada que levaram, que depois ele disse que desconhecia também, dizendo que aquele é um espaço para a comunidade. Não é verdade, vereador. Aquele é um espaço que foi locado para uma empresa privada e que serve para obter recursos de uma empresa privada e com um apoio financeiro para aquela instituição. Também tínhamos, à época, vereador Felipe, um campo de futebol de areia, que descalço, com muita dificuldade, nós arrancarmos a cabeça do dedo, como diz o Bom Mané, jogando bola, mas de maneira muito social. E hoje, após a colocação de um piso sintético, ele é locado. E temos uma creche, que tem um convênio com a Secretaria Municipal de Cultura para a manutenção de uma creche no bairro. Que quando chega o período eleitoral, vereador Alfrânio, algumas pessoas que participam da administração associam a permanência dessa creche funcionando à tomada de posição de votos
o que isso é deprimente e desprezível. Por essa razão, solicitei a esta Casa que fosse feito esse requerimento à Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Renda, porque eu tenho certeza que, se há um contrato, esse contrato não está sendo cumprido, porque o objetivo primeiro daquele estabelecimento é atender as pessoas mais pobres daquela comunidade que hoje já tem uma dificuldade muito grande. Já falamos aqui que o Colégio Estadual Getúlio Vargas é uma vergonha para a educação de Santa Catarina e que já foi o segundo colégio mais importante do Estado e o maior colégio do Estado. E que depois do fechamento do Jurema Cavalazzi, no bairro José Mendes, abriga também as pessoas que precisam estudar do Sacos Limões, do Caeira dos Sacos Limões e de José Mendes. Então, nós passamos hoje no bairro Sacos Limões numa situação muito difícil e, por isso, eu agradeço a todos os senhores vereadores que votaram a favor desse requerimento. E, se isso não for o suficiente, tenho certeza, tanto eu, quanto o vereador Felipe, quanto o vereador Josemir, vamos buscar outras fórmulas para que aquele centro volte a ser da comunidade e para a comunidade. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador professor Felipe. Gostaria de solicitar a assessoria da Casa para que o pronunciamento do vereador Coronel Márcio fosse registrado na íntegra. Assessoria para devidas providências. Questão de ordem, quem? Josemir. Professor Josemir. Parabéns pela fala ao Coronel Márcio, vereador Coronel Márcio, e ressaltar, né, a nossa saudade ao Centro Social Urbano que tantos grandes atletas reuniam e hoje, né, temos um estado deplorável de um ginásio de esportes, né, vazio, né? Muito obrigado. Feito o registro, vereador Afrânio, por 5 minutos. Bem, colegas vereadores, eu tive a oportunidade de participar na semana passada de um belo evento que aconteceu no Shopping Beira-Mar, que reuniu centenas de mulheres que fizeram a abertura do chamado Outubro Rosa. Foi uma coisa emocionante, por várias razões, entre elas o trabalho voluntário. Quero parabenizar aqui todas as pessoas envolvidas na construção daquele evento, um coral de dezenas de vozes, uma mobilização importantíssima, em especial parabenizar a AMUC, que é a Associação da Mulher Catarinense Portadora de Câncer, e que vem fazendo um trabalho que, no mês de outubro, é um trabalho que ganha evidência, visualização, visibilidade, mas ele não é feito um trabalho só em outubro. Ele é um trabalho feito durante o ano inteiro. Um trabalho de muito amor, de muita dedicação, e uma sensibilidade importantíssimo, porque vocês sabem o que é uma pessoa portadora de câncer. O meu pai faleceu com o câncer, e isso mobiliza a família, traz um ambiente muito difícil de convivência, todo mundo se esforçando no sentido de reverter essa doença, uma doença que tem matado muita gente. Infelizmente, a nossa ciência, a medicina, ainda não conseguiu encontrar uma cura a essa doença, mas, ainda assim, tem uma mobilização gigantesca em favor de dar mais atenção, de fazer tratamentos adequados, prevenir, fazer os seus exames preventivos. Então, eu quero aqui dizer que foi um momento emocionante. Quero parabenizar a todas as pessoas
que estavam e estão mobilizadas para que, nesse Outubro Rosa, a mensagem alcance ainda mais longe todas as pessoas, para que se faça, de fato, um trabalho de prevenção maior ainda do que já vem sendo feito. Também queria registrar que participei da Frente Parlamentar de Mobilidade Urbana na tarde de hoje, uma atividade super interessante, com pré-adolescentes e adolescentes. Pudemos discutir a situação de mobilidade. O interesse deles é sobre ciclovias, ciclofaixas. É uma juventude que está nascendo e se despertando para a perspectiva de um novo jeito de se pensar o direito à cidade. Então, registro aqui, quero parabenizar também a Escola da Fazenda, lá do bairro do Campeche, que vem fazendo um trabalho de discussão, de conscientização, porque no debate sobre mobilidade urbana, tem um debate sobre concepção de mundo, tem um debate sobre o que deve ser prioridade, o que deve ser apontado como a forma para se tratar essa cidade que está cada vez mais ficando doentia em função dos engarrafamentos, dos acidentes, dos mutilados, sejam por acidentes de moto, por confrontos diretos entre automóveis. E esse assunto foi tratado, até porque tem muito dispêndio também de recurso público para tentar consertar tudo isso, e nas UTIs dos hospitais, que também vivem buscando socorrer todos aqueles que são acidentados. Portanto, parabéns também à Escola da Fazenda. Obrigado. Próximo vereador, vereador Ramiro Zinder, por 5 minutos. Boa tarde. Eu venho aqui, venho falar de dois assuntos. O primeiro deles é o que está aí sendo comentado desde a semana passada, na verdade, né, que foi mencionado aqui hoje de novo. Aliás, né, eu venho sendo homenageado diariamente na página do Sintrazem. Então, todo dia tem foto minha lá, todo dia tem postagem minha, né? O pessoal me homenageando lá na página do sindicato. Então, eu só quero esclarecer aqui duas situações, que são os dois projetos que protocolei e que já tramitam aqui nessa casa, né? O primeiro deles é aquele que já foi falado aqui do Escola Sem Partido. Quero reafirmar aqui que não se trata, em hipótese alguma, de mordaça. Muito pelo contrário, se trata da liberdade do estudante de ter o seu pensamento crítico, sem sofrer qualquer tipo de punição pelos professores. São inúmeros os casos, inclusive hoje, né, na imprensa, no canal da TV aberta, no jornal que passa no horário do meio-dia, né, teve uma reportagem falando sobre isso, um caso que aconteceu em Lages, de uma prova elaborada, né, por um professor de geografia, em que ele colocava nas questões da prova lá elementos, conteúdos políticos, né, enfim, e deu uma grande repercussão lá na cidade e em todo o estado, né, que chegou a fazer reportagem aqui. Então, o objetivo desse projeto de lei é evitar o excesso. Existe um limite muito tênue entre a liberdade de ensinar e a liberdade de expressão. Então, a liberdade de ensinar ela é garantida, porém o professor, e eu sou professor também, ele não pode chegar em sala de aula e falar o que ele quiser. Ele tem que chegar em sala de aula e cumprir o plano de ensino, o conteúdo programático, aquilo que está deliberado, e, de forma alguma, enquanto a gente tem índices pífios de português e matemática nas escolas catarinenses, ter professor que está incentivando aluno a ir para frente da escola fazer greve. É isso que não dá para admitir. É isso que não dá para admitir. Mas, enfim, o debate vai ser longo sobre esse assunto.
Mas outro projeto que também eu venho sendo homenageado pelo Sintrazem é o projeto que já está com a numeração, o projeto de lei complementar 1743 de 2018, que está tramitando aqui na casa, que é um projeto que acrescenta, né, o inciso 14 na Lei Complementar 63 de 2003, né, que é o Estatuto Municipal dos Servidores Públicos. Então, veja, o Estatuto ele já possui ali no seu artigo 159, né, no 159 dos servidores públicos, as condições, né, para que os servidores possam ser desligados da sua função. Ou seja, né, no artigo 159 diz lá, a demissão será aplicada nos seguintes casos. E aí tem lá 3 incisos. Crime contra a administração pública municipal, abandono do cargo, improbidade administrativa, insubordinação grave em serviço, lesão aos cofres públicos, corrupção, tal. Então, ali tem 13 condições, 13 incisos, que já existem e já estão ali delimitando quais são as condições. Mas o servidor público incorrer nessas situações, nesses 3 incisos que já existem, ele pode, porque vai passar por processo administrativo, tal, então ele pode ser desligado da sua função. E o que trata o projeto de lei complementar 1743, de 2018, é acrescentar o inciso 14 ali. O 14º inciso, o inciso 14, a esse artigo 159, que já existe. E que diz, né, a participação em greves declaradas ilegais pelo Poder Judiciário. Acrescenta esse inciso 14 no artigo 159, que já possui 3 incisos. Então, aí me acusam de querer acabar com o direito de greve. Não é isso. Não é isso. Né? Direito de greve, direito constitucional, nunca, né, será mantido. Agora, a participação em greves declaradas ilegais pelo Poder Judiciário, a partir do momento que existe uma decisão judicial de que a greve é ilegal, o servidor pode incorrer, se caso aprovado o projeto, ele pode incorrer nesse artigo 159. Então, ok, o direito de greve mantido, livre manifestação, tudo certo. Agora, o procedimento jurídico, o Ministério Público entra e tal, se ocorrer essa situação. Muito obrigado. Vereadora Maria da Graça, declina. Vereadora Maria da Graça, declina. Próximo vereador, vereador Josemi, por 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, aos poucos e raros vereadores que aqui estão presentes nesta casa, parabéns a todos que estão até agora, público aqui presente, a TV Câmara. Quero discutir um pouquinho o requerimento número 3, que é de autoria do nosso gabinete, que fala da precariedade na educação estadual. Faltar papel higiênico, material de limpeza na escola pública estadual mostra a lamentável situação das escolas públicas estaduais de Santa Catarina. Claro, se a gente fosse enumerar aqui, eu que já fui um professor de escola pública nos meus anos 90, e é claro, a gente sabe o sacrifício que é ser professor da escola pública estadual, salários lamentáveis, professores com cada vez menor capacitação, ACTs, sem muitas vezes ter um nível superior concluído e muitas vezes exercendo cargos que não cabe a ele. Muitos estão exercendo matérias fazendo nível superior em História, dando aula de matemática. Mas fazendo matemática, dando aula de História. Isso há muito tempo já acontece isso. É um sucateamento total e a gente reforça isso de forma lamentável quando se percebe
o fechamento dessas escolas, mas isso é muito claro e perceptível. O neoliberalismo encaminhado, ele vai sucateando, vai tornando degradante o ambiente das escolas, até fechar. E aí a população mais carente, a população mais pobre perde, porque isso também inclui creches. E, infelizmente, a gente vive um dia a dia lamentável. Faltar papel higiênico e produtos de limpeza básicos numa escola, isso é lamentável. Aonde nós estamos chegando. Infelizmente, eu digo para vocês, eu que hoje trabalho na rede privada por uma questão financeira, porque eu tenho um grande sonho de voltar para a escola pública, bem remunerado, com uma escola qualificada, para que a gente possa qualificar nossos alunos e que ele possa entrar numa universidade pública. Porque a lógica é essa. Se a vida inteira ele fez o fundamental, o ensino médio no público, o ensino superior deveria lhe ser garantido. E hoje a gente sabe muito bem que se inverteram os valores. A escola particular dá melhor qualidade, o aluno é mais bem preparado, e é ele, através de exames seletivos, que é o vestibular, que acaba entrando no ensino superior. Então, quando a gente fala de falta de papel higiênico, imagine o nível da educação. Agora, falar em escola sem partido, para uma escola desse nível, isso é uma coisa supérflua. A gente tem que falar de outras coisas, muito antes de que falar em escola sem partido. Primeiro que eu não concordo aqui, deixei bem claro, que a escola, como disse o vereador Afrânio, a escola é plural. A escola ela tem que se discutir todos os temas e todos os assuntos. O aluno tem que sair da escola fundamental, do ensino médio, preparado para o mundo, de todas as formas, conhecendo o mundo, conhecendo o seu país e a sua realidade. Então, encerro aqui a minha fala, até para acrescentar aqui o que o vereador Coronel Márcio ressaltou, sobre essa extensão da escola pública, que é o centro social urbano, que deveria servir ao público e está servindo ao particular. Um ginásio que estava caindo, consertaram para particulares. Que nós cansamos de participar de campeonatos de futebol de salão, de voleibol, mas isso era intenso. Estamos dando ré. É uma regra. Estamos no século XXI dando ré. Ou seja, nós vamos querer chegar, então, na década de 80, para ter aquilo que nós tínhamos de qualidade e de forma extremamente inclusiva no bairro Saco dos Limões. Muito obrigado. Próximo vereador, professor Felipe. Por 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público que nos assiste, o jornal de hoje, Notícias do Dia, ele traz uma matéria a respeito da questão de contingências, né? Questão de reparos nas passarelas. Fala do reparo feito na passarela que liga, passarela de pedestres que liga o aterro da Baía Sul a uma outra ponta do aterro, onde dá acesso à passarela do Samba, passarela Nego Querido. Então, aqui no jornal, segundo consta, a recuperação está sendo feita provisoriamente por membros da Secretaria Municipal, e, posteriormente, vão ser feitas licitações. O jornal também diz que, após a matéria veiculada, e eu subo essa tribuna justamente para isso. Óbvio, a imprensa tem o seu papel. A imprensa tem esse papel de articular, de noticiar, de trazer a novidade, de trazer a informação e fazer valer o seu papel de imprensa, concessão que se tem com essa função social. Porém, me preocupa muito quando os gestores ficam aguardando, às vezes, o olhar da imprensa. Nós temos total capacidade
de circular pelas ruas da cidade como homens públicos, e o nosso gabinete, por exemplo, também, já tinha feito requerimento a respeito de a recuperação de passarelas. E não só, estamos agora também protocolando um projeto de lei com o objetivo de que qualquer obra pública tenha que ter um plano de recuperação, um plano de conservação. Nós não podemos estar aqui subindo essa tribuna para falar sobre uma parede de uma escola que está caindo, um muro de uma encosta que está caindo, uma passarela que esteja deteriorada. Nem nós, vereadores, deveríamos estar fazendo esse papel, e nem a imprensa. Isso deveria ser tomado como uma posição do próprio Executivo. Óbvio, ele precisa do alerta. E esse alerta pode vir da comunidade, pode vir de qualquer pessoa. Hoje, como eu falava, na reunião ampliada que nós tivemos com alunos do sul da ilha, da Escola da Fazenda, eles reclamavam de uma situação de um ponto de ônibus, em frente à escola, que era só uma placa de ponto de ônibus. Eles mostraram até um trabalho virtual onde eles desenharam no computador e mostraram para a gente ali a imagem de um ponto desenhado. Alunos, uma calçada toda irregular, como se tivesse um ponto sobre a cabeça deles, um abrigo sobre a cabeça deles. Ora, senhores vereadores, é muito triste quando se ouve da direção da escola que foram vários requerimentos que o poder público recebeu já por várias vezes, e agora hoje novamente o secretário recebeu em mãos a reivindicação e não se tem um posicionamento ainda. Então, pontos como esse, situação de ponto de ônibus, no meu entendimento, para vereadores que defendem a questão da privatização, com total certeza, vereador Ramiro, deveriam ser de responsabilidade da iniciativa privada, até do próprio consórcio Fênix, né, para que nós tivéssemos pontos de ônibus adequados, para que toda a cidade tivesse pontos de ônibus adequados. Situações como essas não deveriam mais vir através da imprensa, de um ponto ou de uma passarela. Aí sim, eu concordo plenamente com esse ponto de vista. E eu tive o prazer e a responsabilidade de ter sido gestor público. Nós nunca, enquanto gestores, priorizávamos algum atendimento por conta de uma denúncia na TV. A nossa sempre resposta era a mesma. Olha, nós temos um protocolo de atendimentos. Nós temos que atender dentro de um protocolo. A imprensa tem o seu papel fundamental, mas nós não podemos furar fila por causa dos olhos atentos da imprensa. Isso seria praticamente um absurdo. Aí existem outros meios. Se o poder público não está cumprindo com o seu papel, com o seu dever, aí existem outros meios. Então, mais uma vez eu subo aqui, fico feliz de ver que a Prefeitura tomou uma atitude provisória, né, paliativa, que outras passarelas vão ter esse olhar também, mas que um trabalho maior virá a ser feito em breve com licitação feita pela Prefeitura Municipal. Então, que bom que a Prefeitura atende, pelo menos o papel da imprensa, ele surte um efeito, mas ele não pode deixar de ser conjunto, porque eu não devo ter sido o único que devo ter feito esse tipo de reivindicação. Então, esse é o objetivo principal de subirmos essa tribuna nessa tarde de hoje. Questão de ordem, vereador. Questão de ordem, vereador Josemi. A falta do vereador Lino hoje, ele está no Conselho da Cidade, só para... Já foi justificada. Registrar. Já está justificada. Próximo vereador, vereador Pedrão, por 5 minutos. Senhores vereadores, senhora vereadora, eu venho novamente aqui trazer um tema bastante polêmico, um tema que nós vamos vivenciar nas próximas semanas, que é o lançamento do edital de praia, comércio ambulante, barracas de praia. E nós aprovamos aqui uma audiência pública que, infelizmente, na comissão, salvo engano, comissão de trabalho, não foi marcada a data ainda. E nós corremos o risco, senhor presidente, de perder o time dessa audiência pública, tendo em vista que as contribuições que essa Casa Legislativa tende a fazer a esse edital, elas são com toda certeza significativas. E eu trago esse tema porque, mais uma vez, Florianópolis vai correr o risco de ter uma temporada de verão com as barracas de praia começando legalmente a trabalhar no meio do verão, depois da virada do ano, só em janeiro. Isso aconteceu em 2015, 2016
e aconteceu também no último verão. Nós tivemos muitos problemas, inclusive com denúncias sendo levadas ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, de supostas irregularidades e beneficiamentos nesse determinado edital de praia, de comércio ambulante e de barracas. Nós não podemos aceitar que um edital ainda seja feito com carimbo em papel e que folhas desse edital sumam no meio de uma tramitação. Esse edital, senhores vereadores, o mínimo que se espera é que ele seja 100% transparente, acessível e controlável por qualquer cidadão florianopolitano. Eu digo isso porque um processo dentro da prefeitura, ele é um processo público, e por ser um documento público, ele deve estar disponível e publicizado para qualquer cidadão. Falo também da questão do lixo. Uma barraca de praia, ela rende muito em termos de faturamento. Gera muitos resíduos. Só que nós não observamos, e aqui o vereador João Luiz com toda certeza me dará razão, que a unanimidade dos barraqueiros de praia fazem a faxina na areia após o término do dia de trabalho. Isso é o mínimo. Muitos ocupam o espaço da areia, colocando inclusive, senhores vereadores, mesinhas, cadeiras. E aí, o canudo, o copo plástico, o papelzinho do molho do ketchup, a bituca do cigarro, o invólucro do canudo, tudo isso fica na areia da praia, vai para o oceano e colabora para o trágico número que a ONU divulgou de que em 2050 teremos mais massa de plástico no oceano do que de peixe. E o que Florianópolis tem a ver com isso? E o que você que está me vendo tem a ver com isso? Todos nós vamos para a praia nesse verão e vamos observar que esse edital de praia certamente não vai ter corrigido esses problemas. Eu espero que a equipe do prefeito, que acompanha a nossa sessão e que também deve estar assistindo lá da prefeitura agora, possa pegar a indicação que foi feita por este vereador e colocar dentro do edital de praia, porque ali nós conseguiremos, sim, minimizar em muito, senhores vereadores, a problemática dos resíduos sólidos, do lixo, na areia da praia e no oceano. Digo isso com toda a sabedoria de quem construiu, via Frente Parlamentar de Combate ao Lixo no Mar, de forma conjunta com a TETS, que é a empresa júnior de oceanografia da UFESC, com o curso de oceanografia, com o curso de engenharia sanitária, com o curso de biologia, com os ativistas que fazem limpeza de praia, como o RUT, Ecosurf, Proteus e vários outros projetos, e também com a parceria de outros vereadores que se fizeram presente ao longo dessas reuniões e contribuíram de forma significativa para a Frente Parlamentar de Combate ao Lixo no Mar. Solicitamos que, nesse edital, aqueles que vão deixar de utilizar descartáveis de uso único, como copo, canudos e similares, talheres, pratinhos, plásticos descartáveis de uso único, eles ganhem uma pontuação extra para serem escolhidos, para terem chance de vencer. E aí nós diminuímos, senhores vereadores, o número de resíduos sólidos na praia, o número de plástico no oceano, o número de lixo na areia. E é com base nessa construção conjunta e coletiva que nós queremos, através dessa audiência pública, apresentar o modelo que foi construído pela Frente Parlamentar. Espero que a Praia Lixo Zero, que nós indicamos para a Prefeitura, saia do papel e não fique apenas um decreto, que é o que infelizmente está aparecendo. Muito obrigado. Para encerrar, vereador Miltinho Barcelos. Questão de ordem, senhor. Questão de ordem, vereador Felipe. Sei que nem cabe uma questão de ordem nesse momento, mas na fala do vereador Pedrão, eu peço apenas para o registro de que não se esqueçam da questão das vagas em creches de verão para aqueles permissionários que forem trabalhar na praia, que isso não deixe de ser discutido, porque é muito sério quando se vê numa barraca de praia crianças expostas ao sol o dia inteiro por conta dos pais, ambos que estão trabalhando. Feito o registro, vereador Pedrão, vereador Miltinho, por 5 minutos. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores que aqui ainda estão, público que nos assiste, galeria e TV Câmara. Subo aqui em explicações pessoais, primeiro para fazer um agradecimento. Pena que o vereador, que eu queria fazer o agradecimento, não está aqui, porque já ultimamente está virando tradição ele vir aqui falar e não participar da sessão e ir embora. Mas eu queria agradecer que ele está gostando de todo dia vir aqui falar de minha pessoa. Eu acho que ele está
Não sei se está se apaixonando por mim, mas todo dia ele está me citando aqui na tribuna. Então, queria fazer esse agradecimento especial a ele. Presidente, também queria falar um pouquinho sobre o projeto Escola Sem Partido. O meu colega de bancada, Ramiro, apresentou nessa casa. E vários vereadores aqui subiram, criticando, falando, dizendo que, olha, vai acabar o debate, não vão poder mais discutir em sala de aula, e etc. e tal. Eu acho que esses vereadores que tiveram aqui nessa tribuna e falaram isso, não leram o projeto do Escola Sem Partido. Porque o projeto Escola Sem Partido não termina com um debate em sala de aula. O projeto Escola Sem Partido não proíbe discutir e levar para a sala de aula a discussão de gênero. Não proíbe o professor falar sobre o assunto. Não proíbe falar sobre história, política, não proíbe. O que o projeto proíbe é o professor expressar a sua ideologia e a sua opinião sobre aquele assunto. O professor tem que passar o conteúdo, passar a matéria, falar o que é ideologia, falar sobre gêneros, falar o que é homossexual, o que é transexual, o que é política, o que não é política, isso se envolve em política, isso não se envolve, mas não precisa ele dizer, olha, que a esquerda é melhor do que a direita, ou a direita é melhor do que a esquerda. É esse o projeto. O projeto não proíbe nada de discutir em sala de aula. Muito pelo contrário, isso aí previne para que o cidadão seja influenciado no seu crescimento. Ele vai aprender a matéria e ele vai decidir o que é melhor. Ele vai decidir se vai ser de esquerda ou de direita. Ele vai decidir se a opção sexual dele vai ser essa ou aquela. Não com influência do professor. Não o professor dizendo que o melhor é A ou B. O professor passa a matéria, passa o conteúdo, explica o que é isso, o que é aquilo. E aí o aluno vai decidir o que é melhor para ele. Ah, mas o aluno é novo, não vai decidir. Mas durante a vida dele, ele vai acompanhar aquele assunto e quando ele tiver condições de tomar a decisão, ele vai tomar a decisão por decisão própria, não por influência de ideologia ou partido ou qualquer outra coisa que um professor fique em sala de aula colocando. E não venham me dizer aqui que isso não existe, senhores. Eu sou professor universitário. E isso eu já acompanhei muito, já tive discussões com colegas. O professor querer impor a sua ideologia, o seu partido político como fosse o melhor, como é a opção de salvação do país, como é a opção de salvação do mundo. Então, os vereadores que aqui sobem e diz que o projeto Escola Sem Partido quer acabar com isso, estão faltando com a verdade. Ou não leram o projeto, e estão fazendo isso por falta de conhecimento, ou estão fazendo isso de má fé. Porque não é isso. Se pegarem os municípios que já aprovaram esse projeto, verifica lá se existe a proibição de discussão disso. A grade curricular, os planos de ensino, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, define o que vai ser discutido em sala de aula. E o professor está aplicando. O que acontece é que tem lá na sala de aula um cartaz dizendo o direito do aluno, que se o professor influenciar com opinião própria, ele pode intervir e falar também a opinião dele, e não ficar quieto. Não cabe, infelizmente, em explicações pessoais, vereador. Então, senhores, o projeto apenas garante aos estudantes o direito dele de opinião quando é influenciado pela opinião do professor. Professor em sala de aula não está lá para dar opinião própria. Professor em sala de aula está lá para passar o conteúdo e a matéria definida. Quem define a escola é a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Estadual de Educação e o governo federal que define aquela matéria que vai ser aplicada em sala de aula. Então fica aqui esse registro e que aqueles que aqui subam, leiam um pouquinho o projeto antes de subir para não falar besteira. Obrigado, presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, professor Felipe. Eu não queria pedir questão de ordem novamente, só que eu subi essa tribuna, critiquei o projeto que é inconstitucional, e eu quero deixar muito claro que eu também li o projeto, acompanhei alguns outros projetos, eu sei que não cabe questão de ordem, eu sei. Não, porque questão de ordem é regimental, não é para debater projeto. Mas eu queria pelo menos estabelecer o meu direito de manifestar. Não, é manifestar, mas não na questão de ordem, desculpa, professor. Nesse sentido, apenas esclarecer que eu li o projeto,
que eu também li outros projetos copiados na internet, e também que eu também sou uma pessoa com posicionamento. Eu sei muito bem que aquilo que está escrito, ele pode estar escrito e ter em outras informações intrínsecas. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a presente sessão, convoco outra ordinária para amanhã, quarta-feira, dia 26 de setembro, a hora regimental. Está encerrada a presente sessão.